Romanos capítulo 9, versículos 30 a 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. A explicação desses versículos. Versículo 30. Estes 4 versículos finais do capítulo 9 começam com a frase característica de Paulo, que diremos, pois, levando em consideração o que ele tinha já exposto. Certamente, parecia que para o judeu, que havia uma inversão total na maneira de Deus tratar com a sua nação. Ser tão privilegiado durante séculos e depois rejeitado em favor de gentios incrédulos era totalmente inaceitável ao povo judeu. O contraste que Paulo desenvolve nesses versículos finais não é entre os gentios, como um todo, e a nação judaica. Até mesmo os judeus sabiam que entre os gentios um certo número tinha sido privilegiado, embora até mesmo o número pequeno de gentios era o suficiente para criar indignação entre os judeus. O propósito do apóstolo aqui é estabelecer o princípio sobre o qual os gentios, embora poucos numéricos, tinham alcançado a justificação. Ele não está pensando no remanescente tirado de entre os judeus que tinham alcançado justificação da mesma maneira que os gentios, descritos anteriormente na epístola, como vasos de misericórdia. O seu alvo é mostrar que, como a nação judaica tinha sido excluída e como os gentios estavam achando aceitação com Deus. Fica claro que Paulo não terminou com o assunto de justificação, tem sido o tema dominante da sua epístola, o ponto central na sua teologia, embora talvez o aspecto que ele está tratando aqui se limita a ter uma posição correta diante de Deus. Os gentios, como um todo, não buscavam a justiça. Eles tinham os seus próprios deuses, e as Escrituras relatam que o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, não lhes era importante. Como Paulo destaca, o que tinha mudado é que, de entre os gentios, Deus estava chamando vasos de misericórdia, que estavam obtendo a posição correta diante dele, por crerem na mensagem do Evangelho. Deus estava sendo justificado na atitude destes vasos de misericórdia, judeus e gentios, que estavam dispostos a reconhecer que a única justificação que Deus reconheceria era aquela que tinha sido alcançada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Versículo 31. No versículo anterior, Paulo disse que os gentios, embora não buscassem a justificação, a alcançaram por meio da fé. Os judeus, entretanto, embora buscassem a lei de justificação, não a alcançaram. Não podemos negar que havia diligência sincera por parte deles, mas o que buscavam os iludiu. A razão por que falharam é dada no próximo versículo. Em poucas palavras, eram porque buscavam de maneira errada e não porque tinham sido dados uma tarefa impossível. Mesmo antes do dilúvio, foi testificado de Noé: "Te hei visto justo diante de mim nesta geração", Gênesis capítulo 7, versículo 1. Ezequias sabia o que era necessário, como vemos na sua oração: "Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos." 2 Reis, capítulo 20, versículo 3, foi dito acerca de Zacarias e Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 6. Fica claro que várias pessoas, em ocasiões diferentes, puderam
chegar àquilo que era aceitável a Deus, mas infelizmente a maioria da nação judaica falhou tristemente. A expressão "a lei da justiça" pode ser entendida de várias maneiras. Podia significar uma lei geral ou um princípio geral que, se observava, produziria justificação diante de Deus. É mais provável que seja este segundo que Paulo tenha em mente, pois ele vai mostrar que era a maneira como os judeus buscavam a lei que estava errada. Eles realmente achavam que Deus tinha uma certa obrigação de considerá-los justos por causa dos seus status nacionais e por causa do seu sistema de práticas religiosas. Mas, como o Senhor ensinou, principalmente em Mateus capítulo 23, um capítulo de ais, eles se preocupavam com coisas que eram insignificantes e omitiam as coisas importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Versículo 32. A introdução, por quê? É uma pergunta argumentativa. Parece que Paulo está perguntando: vocês querem saber por que não alcançaram a justiça? Eu vou lhes dizer: vocês não a buscaram por fé, mas como que por obras. Os judeus tinham um zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Conforme Romanos 10, versículo 2, eles recusavam a base sobre a qual Deus estava operando. Os gentios reconheceram que o Deus dos céus estava lhes oferecendo misericórdia no princípio de fé e eles se apegaram alegremente à oportunidade. Os judeus se mantiveram apegados às suas obras, tentando, no seu zelo, obrigar Deus a aceitá-los baseado em mérito. Para isto, eles procuravam, à sua maneira, guardar a lei, mas era inútil. A maneira pelo qual os judeus procuravam estabelecer a sua própria justiça resultou no seu tropeço. A pedra de tropeço era Cristo. Aceitar Cristo como Messias exigia fé. Os judeus não estavam dispostos a reconhecê-lo, preferindo continuar com suas ideias pré-concebidas sobre um Messias que estaria à altura das suas expectativas. Quanto ao seu reconhecimento de Jesus de Nazaré, ele não satisfazia suas exigências. Eles buscavam justiça pelas obras da lei e rejeitavam a oferta da graça de Deus. Era necessário aceitar o Salvador de Israel, que tinha vindo de acordo com as Escrituras, mas não houve reação nacional. Houve indivíduos que reconheceram que o tão aguardado dia da redenção havia chegado, mas eles eram somente um remanescente espiritual. Entretanto, estes crentes foram justificados no princípio da fé. Eles não buscavam uma justiça própria, mas estavam contentes em tê-la concedida eles pela graça e misericórdia de Deus. A posição de justificação que tinha buscado no judaísmo, mas que nunca alcançaram, era recebida por confessar a Jesus como Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. Versículo 33. Tendo apresentado a pedra de tropeço sobre a qual os judeus tropeçaram, as Escrituras mencionadas completam o argumento. O apóstolo junta duas passagens do Antigo Testamento, parte de Isaías capítulo 8, versículo 14, e parte de Isaías capítulo 26, versículo 16. Isaías capítulo 8 tem uma mensagem muito clara para ambas as casas de Israel, avisando-as a deixar as alianças com outras nações e se voltar a Jeová, o Senhor dos Exércitos. Se eles deixassem de dar ouvidos aos avisos, Jeová seria uma pedra de tropeço e muitos tropeçariam sobre ela e cairiam. Isaías 28 apresenta uma lição semelhante, mas acrescenta que todos os que confessam e confiassem no Senhor achariam nele uma pedra provada, uma preciosa pedra de esquina, um firme fundamento. Embora os judeus poderiam contestar a aplicação que Paulo faz das passagens que ele citou, não havia dúvida sobre a composição da situação pelo apóstolo. A sua firme convicção era que Jesus de Nazaré, como ele era conhecido pelos judeus, era o Messias prometido. Se houve um tempo quando ele pensou de outra maneira, este não era mais o caso. Seus olhos foram abertos para ver
que o profeta estava se referindo ao Messias e não a alguma outra pessoa ou alguma outra coisa. Embora o profeta tinha muitas coisas maravilhosas a dizer sobre o Messias e o reino que ele apresentaria, Paulo seleciona algumas referências que ilustram a ideia de tropeço e tropeçar. Uma recusa de aceitar Jesus como Messias resultaria em calamidade. Ao invés de ser o Salvador, ele seria uma rocha de ofensa, um obstáculo intransponível com resultados horrendos para a eternidade. Esta parte termina com a maravilhosa afirmação: aquele que crer nela não será confundido. Ao invés de terminar esta parte do seu argumento com um aviso de juízo vindouro, Paulo apresenta uma mensagem de esperança. Não havia necessidade de ficar envergonhado por ser confrontado com o erro dos seus caminhos num dia vindouro. A porta da oportunidade ainda estava aberta. Fé naquele de quem o profeta falava garantia que nunca seriam envergonhados ou sentiriam remorso. A justificação diante de Deus, tão sinceramente desejada e buscada, poderia ser obtida através da simples fé, uma confiança que incluía a aceitação daquele que foi crucificado no Calvário e cuja ressurreição dos mortos e ascensão à destra de Deus estava sendo proclamada por todo o mundo através do Evangelho.